Alô, alô. Estamos ao vivo. Uma boa noite para Ana Paula Bonfim, Erislane Alencar, Pepe Ohana, Nutri Ana Nietzsche, galera que tá aí no chat, tudo certinho com o nosso áudio, com a nossa imagem. Se tiver certinho, me avisa pelo chat, já clica aí no coraçãozinho. Parece que tá tudo certo, né, pessoal? Então é isso. Seja muito bem-vindo, Nutri, ao nosso novo programa de segunda-feira, do zero à prática de consultório. Então hoje tenho aqui duas notícias para vocês. Primeiro, sobre esse novo programa de segunda-feira. Antes a gente tinha o Vivendo de Consultório, que eu fiz 4 episódios. Agora a gente vai começar com o do zero à prática de consultório, onde eu vou trazer conteúdos mais práticos sobre o dia a dia de consultório para você gerar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. E também, galera, hoje abriram as inscrições para o evento ao vivo Imersão Nutricionista de Consultório, evento online gratuito que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Então, inscrições abertas. Depois, não precisa ser agora, vocês vão lá no link da bio e se inscrevam, beleza? E vamos começar o conteúdo da nossa live de hoje, tá? 2 notícias, novo programa que está estreando hoje e o evento que as inscrições abriram hoje também. O link está na bio. Certo? Nesse evento você vai aprender o caminho para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Então, se você quer alcançar esse objetivo, ao final dessa nossa live de hoje, vocês se inscrevam. Beleza? Galera, conteúdo da nossa live de hoje. Como aumentar a saciedade do seu paciente sem aumentar a quantidade de calorias. E confesso que esse é o tema da nossa aula de hoje, né? As estratégias que eu vou ensinar aqui talvez seja aí o principal conteúdo, talvez o meu conteúdo favorito dentro desse universo da nutrição. Porque quando a gente fala de aumentar saciedade, quando a gente fala de ganhar massa muscular, muito se refere ao aumento da quantidade de calorias. Então aquela pessoa que pensa que para ganhar peso ela precisa comer mais calorias, para perder peso ela tem que diminuir a quantidade de calorias. Naturalmente, ela associa isso com a quantidade de alimentos. E hoje a gente vai entender que isso não é uma realidade, tá? Então vou contextualizar aqui com um paciente bem comum que provavelmente vocês já receberam no consultório de vocês. Aquele paciente que chega no consultório com o objetivo de emagrecimento e ele já tentou mudar a alimentação por conta própria. Já tentou emagrecer sozinho. O que é intuitivo esse paciente pensar? Olha, se eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos. Na cabeça desse paciente, o que soa como comer menos? Comer um volume menor de alimentos. Então, se ele come lá 150 gramas de arroz e 90 gramas de feijão, ele tem que passar a comer 100 gramas de arroz e metade dessa quantidade de feijão, né? 45 gramas de feijão. Está certo? Até certo ponto, sim. Tá? Só que na cabeça do nosso paciente, inclusive de muitos profissionais da área de saúde, o volume não necessariamente está associado com a quantidade de calorias. E aqui entra um conceito muito importante dentro da nutrição de consultório, que é a densidade calórica dos alimentos. A gente consegue sim consumir um volume muito maior de alimentos consumindo menos calorias, através das escolhas estratégicas dos alimentos. Tudo bem? Então é isso que a gente vai trabalhar nessa live de hoje. Como nós podemos fazer substituições interessantes no nosso plano alimentar, no plano alimentar do nosso paciente, para que ele se sinta mais saciado dentro desse contexto metabólico do déficit calórico, consequentemente consiga levar essa dieta no médio e no longo prazo, que é onde a gente sabe que aparecem os resultados mais expressivos de emagrecimento. Tudo bem? Então, tema da nossa live de hoje: como aumentar a saciedade do nosso paciente sem aumentar as calorias. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, experiências sobre esse tema, podem colocar aqui também no chat ao longo da nossa live de hoje, beleza? Eu queria trazer aqui já algumas opções que a gente encontra muito de refeições. Então, qual vai ser a base da nossa live de hoje, né? Como que eu vou explicar essas estratégias para vocês? Eu vou trazer aqui alguns recordatórios, algumas refeições com alimentos bem tradicionais da alimentação do brasileiro e, a partir desse recordatório, como que nós podemos fazer alterações, né, para que esse paciente se sinta mais saciado sem necessariamente, né, aumentar as calorias
de cada uma dessas refeições, beleza? Começando aqui, Nutri, por um café da manhã bem tradicional, tá? Então, vou tirar aqui o chat rapidinho para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Show de bola. Então eu trouxe aqui, Nutri, um café da manhã bem tradicional. É bem provável que vocês já tenham pegado um recordatório com um café da manhã muito parecido com esse. Aqui a gente tem café preto, né? Pão francês, manteiga, açúcar, que geralmente vai no café, certo? E uma fatia de bolo. Coloquei como exemplo aqui um bolo de aipim, né? Aquele bolo mais adocicado. O que a gente tem aqui, Nutri? Um café da manhã bem tradicional, muito comum na alimentação do brasileiro. Alimentos bem concentrados em calorias, principalmente quando a gente fala do açúcar de adição, açúcar de mesa, e também do bolo, e pouca saciedade. A gente não tem alimentos aqui que contribuam para a saciedade do nosso paciente, tá? Então a gente pode e deve fazer alterações em um plano alimentar como esse, principalmente se é um paciente que relata, né, que sente muita fome. Já contextualizando também, galera, eu não estou falando aqui que usar o pão francês é errado, muito pelo contrário, eu uso bastante nas minhas prescrições, mas essa combinação de alimentos nessa refeição aqui, né, não está contribuindo para o aumento da saciedade. Consequentemente, né, isso pode impactar de forma negativa a adesão, e mais uma vez, a adesão é o pilar para o sucesso do nosso paciente. Ele tem que conseguir seguir esse plano alimentar no médio e no longo prazo, para dessa forma, né, alcançar melhores resultados. Beleza, pessoal? Então eu já vou trazer aqui algumas alterações que nós podemos fazer em um café da manhã como esse, né, sem alterar muito a quantidade de calorias, né, e aumentando a adesão do nosso paciente. Detalhe importante aqui, ó, nesse café da manhã eu tenho aproximadamente 240 gramas de alimento, tá? E 558 calorias. Por que isso aqui é interessante? Tá? Porque através de um volume maior de alimentos, aqui eu tenho 240 gramas. Se eu tivesse aqui um volume maior de alimentos, naturalmente eu teria uma maior saciedade. Beleza? Então, quais alterações que nós podemos fazer para tornar esse café da manhã mais sacietogênico? Show de bola! Vamos lá! Então eu mantive aqui o café, né? Detalhe, eu tirei aquela colher de açúcar e para muitos dos nossos pacientes isso não vai ser fácil, principalmente para aqueles que já carregam esse hábito há muitos anos. Então você pode fazer ali o uso de um adoçante como uma muleta, né? Como uma ponte para que ele se acostume com o sabor natural dos alimentos. Então só de tirar esse açúcar você já consegue melhorar a saciedade, né? Porque você consegue encaixar outros alimentos mais sacietogênicos, você tira essa adição de calorias pouco nutritivas, tudo bem? E isso te dá margem para colocar mais alimentos nutritivos. Então eu tirei esse açúcar, eu adicionei frutas, né, com baixa densidade calórica. Igor, o que são frutas com baixa densidade calórica? São aquelas frutas que em um alto volume, um grande volume de alimentos, eu tenho uma quantidade menor de calorias. Então eu consigo consumir um grande volume de frutas, né, sem consumir tantas calorias. Coloquei aqui um exemplo clássico que é a melancia. Você poderia também utilizar o melão, né, mamão, morango. São frutas que em um grande volume eu tenho uma quantidade pequena de calorias. Então são bem estratégicas para usar em refeições como o café da manhã, por exemplo, né, e aumentar bastante a saciedade do seu paciente. Tá? Coloquei também o pão de forma integral. E aqui, galera, se o seu paciente ele quiser optar pelo pão francês, também não tem tantos problemas assim em relação à saciedade, tá? O pão francês também traz uma saciedade bem legal quando a gente combina ele com uma fonte proteica, certo? Mas na refeição anterior, no café da manhã anterior, o paciente ele estava recheando esse pão francês com manteiga, tá? Então a gente pode fazer uma substituição, rechear esse pão com uma fonte de proteína. Proteína traz mais saciedade. Então é mais estratégico em um caso como esse que a gente quer aumentar a saciedade, tudo bem? Por isso eu coloquei aqui uma ricota. Um outro alimento que eu coloquei fonte de fibras para melhorar a saciedade foi a aveia, né? Então eu posso colocar essa aveia na melancia, por exemplo, e eu tenho aqui uma excelente combinação de alimentos, totalizando aí quase 500 gramas de alimentos para uma quantidade de 385 calorias. Fez sentido? Então eu aumentei bastante
o volume dessa refeição em relação à quantidade de alimentos, porém as calorias, elas ficaram bem parecidas, na verdade, né? Vou retomar aqui o slide anterior para a gente fazer esse comparativo. Mas as calorias, elas diminuíram, na verdade, e eu consegui dobrar o volume de alimentos. Então aqui, esse seria o café da manhã do recordatório do paciente, como que ele chegou no consultório. Através de 240 gramas, ele fazia ingestão de 558 calorias, e a gente, através dessas alterações, a gente foi para meio quilo de alimento, 500 gramas, mais 385 calorias. A gente fez essa inversão, conseguiu diminuir a quantidade de calorias e aumentar o volume de alimentos. Temos dúvidas, pessoal, sobre essa primeira proposta de alteração? Essa primeira proposta de alteração no plano alimentar do nosso paciente para aumentar a adesão? Se está fazendo sentido, já clica aí no coraçãozinho, que eu entendo que está fazendo sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida específica também, pode mandar aqui no chat pra gente. Tá? Mas a ideia é sempre aumentar o volume das refeições, principalmente se esse paciente sente muita fome, tá? Através de alimentos estratégicos, né? Aqueles com menor concentração de calorias. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui um exemplo de café da manhã. Note que aumentar a quantidade, aumentar o volume da refeição não é sinônimo de aumentar as calorias, né? E infelizmente muitos associam a nutrição somente com a quantidade de calorias. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que diminuir o volume das minhas refeições. Não é assim que funciona, né? Muitos também acreditam, para ganhar peso eu tenho que aumentar o volume das minhas refeições. Também não é assim que funciona. Se você aumentar o volume das suas refeições através de melancia, por exemplo, né, dificilmente você vai chegar nas calorias que você precisa, né, dependendo do contexto. Então eu trouxe aqui esse exemplo inicial, que foi um café da manhã. Beleza, pessoal? Vamos agora a um almoço. Vamos a esse almoço, pessoal. Digamos que o paciente também com objetivo de emagrecimento, ele chega relatando que sente muita fome, certo? Já tentou alterar a alimentação por conta própria, mas ainda apresenta muita dificuldade. E só criando um parênteses aqui, pessoal, é muito comum o paciente que comprou esse discurso da mídia que o carboidrato é um vilão, é muito comum esse paciente, né, tentar por conta própria mudar a alimentação, tirar o carboidrato da dieta, principalmente nas refeições maiores, e começar a investir mais nos alimentos fonte de proteína, como por exemplo as carnes. O que ele acaba fazendo através dessas mudanças por conta própria? Ele aumenta a quantidade de gordura da dieta. Gordura a gente sabe que tem mais do que o dobro de calorias que o carboidrato por grama. Então ele acaba aumentando a ingestão de calorias por tirar o carboidrato, né? Então só criando esse parênteses aqui porque também é interessante contextualizarmos isso para o nosso paciente na hora da consulta, né? O valor energético de cada um dos macronutrientes. Mas vamos voltar aqui para a ideia principal. Almoço desse paciente. Recordatório. Ele até faz a ingestão aí dos vegetais, porém, ele, no caso desse recordatório, ele fez a opção, ele escolheu um corte mais gordo, né, para proteína, no caso a costela, o arroz branco cozido, nada de errado com o arroz branco cozido, porém traz uma saciedade menor comparado ao volume que ele poderia usar em relação a outras fontes de carboidrato, né, como a batata inglesa, por aí vai, batata doce, por aí vai, tudo bem? Então arroz branco, costela, azeite, suco de uva integral. Então também é comum o paciente tirar o feijão, encarar o feijão como um vilão por ser muito calórico. Não sei de onde as pessoas tiram isso, mas tudo bem. É comum o paciente cortar o feijão por conta própria, mesmo não apresentando nenhum problema de digestão em relação a isso. Mas temos aqui o nosso recordatório do almoço desse paciente, com uma ingestão de 460 gramas, totalizando 561 calorias. Tá? E aqui eu contabilizei também a bebida por grama. Você poderia ou não fazer isso, mas aqui eu defino dessa maneira. Suco de uva integral, galera, é um alimento importante que nós temos que entender. É um alimento sim nutritivo, ele é bastante indicado quando a gente quer aumentar o aporte de carboidratos da dieta do nosso paciente, porém, quando a gente fala de emagrecimento, ele não é tão estratégico assim, certo? Porque ele não traz tanta saciedade. Calorias líquidas, no geral, não trazem tanta saciedade. Então, quando o nosso paciente encaixa
esse suco de uva integral no almoço, né, essa caloria pode ser substituída por um alimento que vai trazer mais saciedade para ele, por um alimento sólido, por exemplo. Tudo bem? Então, dependendo do contexto, o suco de uva pode ser super interessante. Pensa que, por exemplo, em um paciente com objetivo de hipertrofia que não tem apetite para consumir todo o carboidrato que precisa. Então, o suco de uva entra de forma bem estratégica aqui. Porém, né, quando o paciente ele sente muita fome, né, vale a pena substituirmos essa caloria do suco de uva por um outro alimento que vai trazer mais saciedade. Beleza? Então, esse seria o recordatório, o almoço do recordatório. Vamos então para as alterações que nós podemos fazer para melhorar essa saciedade na refeição. Então aqui a gente tem 460 gramas, né? Aproximadamente 561 calorias. Quais alterações que eu fiz aqui? Né? Eu adicionei legumes, então por exemplo, beterraba, cenoura, legumes que no geral praticamente não tem calorias, porém aumentam muito a saciedade, são ricos em nutrientes, então a gente pode e deve trabalhar com eles, tá? Mantive os folhosos, quanto mais melhor nesse caso, quando o nosso paciente sente muita fome, a gente pode incentivar esse paciente a caprichar nos folhosos, a montar um prato separado só com os folhosos, tudo bem? Pode usar o azeite para temperar, não tem problema em relação a isso, tudo bem? É uma fonte boa de gordura, é mais calórico sim, então você poderia também tirar esse azeite pensando em aumentar o aporte de alimentos que dão mais saciedade, tá? Isso poderia ser aplicado, mas acaba aumentando a palatabilidade também em relação ao consumo de vegetais. Então é bem estratégico você cogitar isso com o seu paciente, tudo bem? Nesse caso eu resolvi manter. Então mantive as folhas que ele já consumia, coloquei a beterraba, substituí o corte da costela pelo frango, né, o peito, que é bem menos calórico por ter um teor de gordura bem menor, substituir o arroz branco pelo arroz integral, tá? Mas a gente poderia até usar isso aqui de uma maneira mais estratégica, colocando uma batata inglesa, por exemplo, que aumentaria muito o volume dessa refeição, sem aumentar a quantidade de calorias de forma equivalente. Então a gente poderia usar a batata inglesa aqui, usar a batata doce também. E adicionei o feijão, que até então não tinha, também que é um excelente alimento, fonte de fibras para melhorar a saciedade. Um ponto interessante aqui, que vale a pena destacar, é em relação à bebida. Tá? Você pode trabalhar com o seu paciente uma bebida sem calorias. Tá? E quando a gente fala de bebidas sem calorias, não necessariamente precisa ser um refrigerante zero. Como, mais uma vez, como uma muleta, o refrigerante zero pode funcionar até aquele paciente diminuir a ingestão de refrigerantes, né, e cortar esse alimento da rotina dele. Tudo bem? Então, para aquele seu paciente que toma muito refrigerante comum, você pode substituir para o zero. Aí você não vai ter essa ingestão extra de calorias e com o tempo você vai incentivando e trabalhando o desmame do refrigerante com esse paciente. Certo? Funciona como uma ponte, como uma muleta. Né? Mas pensando aqui na contagem de calorias, né, no emagrecimento, uma prescrição de alta saciedade, vale a pena você manter aqui uma bebida sem calorias. Aí você pode também colocar água se o paciente não tem nenhum problema de refluxo, se ele gosta, se ele tem essa necessidade de beber alguma coisa durante a refeição. Se ele não tem essa necessidade, sem problema, você não precisa prescrever nada, tá bom? Mas você pode prescrever um chá gelado natural, sem calorias, uma bebida sem calorias, até mesmo água, uma água saborizada, tudo bem? Então são opções que você pode trabalhar de bebidas junto às principais refeições, sem naturalmente trazer caloria junto com essas refeições, tá? E eu gosto muito de conversar isso com meus pacientes na hora da consulta, sobre o valor energético dos sucos naturais, né? Porque muitos ainda têm essa percepção que o suco natural é uma bebida que vai ajudar no emagrecimento por ser uma bebida mais saudável. Ah, Igor, eu já troquei o refrigerante pelo suco natural, então ao invés de tomar Coca-Cola, eu estou tomando o suco de laranja. Tudo bem? É sim uma boa troca do ponto de vista nutritivo, do ponto de vista nutricional, mas em relação ao déficit calórico, um suco mais energético, como o suco de laranja, como o suco de uva, pode comprometer a conta total das calorias, tudo bem? Então você pode e deve explicar para o seu paciente que suco, por mais que seja mais natural, mais nutritivo, não quer dizer que vai te ajudar no emagrecimento, podendo inclusive atrapalhar, tá bom? Então entender esse conceito dos sucos para o nutricionista também é bem importante. Beleza, pessoal? Então,
Temos dúvidas? Temos comentários? Se está fazendo sentido, clica aí no coraçãozinho, que eu vou dar uma olhada se está fazendo sentido para vocês. Dei um exemplo, exemplos, né, na verdade, no plural, de alterações que nós podemos fazer no café da manhã para melhorar a saciedade do nosso paciente, certo? Sem, naturalmente, aumentar a quantidade de calorias. Também trabalhamos aqui o almoço e, óbvio, né, que dependendo de como que você vai prescrever o jantar, esses insights para o almoço também funcionam, tudo bem? Então agora a gente vai para um lanche da tarde. E aqui, Nutri, guardei o melhor para esse lanche da tarde, tá? Porque o lanche da tarde acaba sendo algo até muito fora do padrão do nosso paciente. Como assim, Igor? O paciente, ele até almoça direitinho, ele vai no self-service, ele coloca lá os vegetais e tal, mas no lanche ele não tem o menor padrão. Então ele belisca alguma coisa, né? Também na tentativa de mudar a alimentação para melhor, ele vai ali na loja de produtos naturais, compra algo mais saudável. E qual que é a grande questão desse algo mais saudável que o paciente tenta comprar por conta própria, achando que está melhorando o seu processo de emagrecimento? Vamos lá, pessoal. Nuts, né? Oleaginosas. Galera, é muito interessante a gente observar o valor energético desse alimento especificamente, porque é um alimento que as pessoas acreditam que vai ajudar no processo de emagrecimento. E não é que não vai ajudar, porém tem que ser contabilizado, tem que ser porcionado, tem que ser mensurado. Porque o nosso paciente vai lá, compra uma caixinha de 100 gramas, por exemplo, e vai beliscando ao longo da tarde toda. Porém, quando a gente fala de lanches como esse, nós estamos falando de lanches calóricos. Eles não são reduzidos em calorias, por mais que sejam nutritivos. Tá? Então é comum o paciente chegar falando que na parte da tarde ele não sabe por que ele engorda, se ele se alimenta bem, se na parte da tarde ele só come algumas castanhas e ponto. Ele não sabe de onde estão vindo essas calorias. Mas trouxe aqui esse dado importante pra gente, tá? 60 gramas de castanha do Pará dá aproximadamente aí 500 calorias. E é uma ingestão importante. Tá? Tanto que, em relação às alterações que nós podemos fazer em um lanche da tarde como esse, a gente consegue, com 500 calorias, trabalhar um volume importante, um volume expressivo de alimentos, tá? Então a gente pode encontrar 500 calorias nesse volume de alimentos e a gente pode encontrar 500 calorias em um volume muito maior. Trouxe aqui um exemplo de como que a gente pode trabalhar 500 calorias em um lanche da tarde com bastante saciedade. Na verdade, nem 500 calorias, né? 365 calorias, porém com 500 gramas de alimento. Então a gente pode trabalhar com ovo de galinha cozido, que traz uma saciedade legal para o nosso paciente. Coloquei aqui mais uma opção de fruta de baixa densidade calórica. Então no café da manhã eu dei o exemplo da melancia. Aqui eu trouxe o melão, também, que é uma quantidade bem expressiva de volume bem interessante em relação à saciedade, mas com pouca caloria. Tudo bem? O iogurte natural, né? O whey protein, que você pode utilizar de forma estratégica para aumentar o aporte de proteínas na dieta do seu paciente. Tá? Então, se é um paciente que tem um dia a dia corrido, não consegue se programar para fazer refeições proteicas, dependendo de onde ele estiver, você pode utilizar o whey protein. Tá? Então, trouxe aqui um exemplo. Iogurte natural, whey protein, aveia, melão, ovo. Ele pode combinar todos esses alimentos que ele vai ter uma ingestão calórica ali próxima das 400 calorias, sendo que a ingestão de volume, ingestão de alimentos está muito maior. Então esse aqui é o exemplo que, na minha opinião, é impactante. Aquele paciente que chega com um recordatório que ele consome muitas oleaginosas na parte da tarde, aí você consegue montar uma refeição muito mais completa, muito mais nutritiva, por mais que as oleaginosas também sejam, mas muito mais nutritivas, com uma maior variedade, tudo bem? E principalmente maior saciedade, tudo bem? Então você tem que fazer uma prescrição como essa, já explicando para o seu paciente o conceito de densidade calórica. Ou seja, aqui você tem um volume maior de alimentos, mas você tem menos caloria. Porque se você não explica isso para o seu paciente, ele vai sair com aquela percepção: ué, eu vim aqui para emagrecer, mas eu estou saindo com uma lista de alimentos muito maior, não faz sentido. Se ele não acredita, se ele não entende o conceito ali por trás, a chance dele não seguir aquele plano alimentar
é grande. Tudo bem? Então, quando você faz uma alteração como essa, onde ele vai sair de uma refeição que tinha 100 gramas para uma refeição que tem 500 gramas, você tem que explicar para o seu paciente o porquê. Tudo bem? É justificar para ele do ponto de vista científico, do ponto de vista da composição dos alimentos, por que aquilo ali é melhor para ele. Aí você vai explicar também todo o contexto, né, da importância da adesão da dieta no médio, no longo prazo, que para uma dieta funcionar, ela precisa, né, gerar adesão, ela precisa ser sustentável, tá? E em relação a isso, a saciedade é fundamental. Então, quando você explica tudo isso para o seu paciente, a chance dele seguir aquele plano alimentar é muito maior. Inclusive, pode se tornar muito mais prazeroso, né? Porque em uma dieta que ele tem saciedade, a percepção de sacrifício ela é muito menor. Certo, pessoal? Fez sentido esses exemplos que eu trouxe hoje aqui na nossa primeira live de aquecimento para imersão nutricionista de consultório? Se você surgiu alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Se vocês tiveram também algum insight, já passaram por alguma situação parecida com os pacientes de vocês, pode colocar aí no chat. E para quem chegou depois, quais foram as novidades de hoje? Esse é o nosso novo programa de segunda-feira, tá? Do zero à prática de consultório. Então toda segunda agora eu vou trazer um conteúdo mais prático de consultório, como esse da aula de hoje. E hoje abriram as inscrições para o evento Imersão Nutricionista de Consultório, onde eu vou te mostrar o caminho para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Beleza? Evento online, gratuito. Finalizando aqui a nossa live, já estou na reta final, tá? Cliquem no link da bio e se inscrevam. Beleza? Ao longo dessa semana também teremos outras lives de aquecimento. Então, se inscrevendo, você já vai cair no grupo ali do evento e vai ser notificado quando essas lives estiverem começando. Certo, pessoal? Então é isso. Teremos casos práticos, tá? Desenvolvimento de casos reais na imersão nutricionista de consultório. Então, para você que gosta desse conteúdo mais prático, para você que é recém-formado, quer ter esse intensivo para começar as consultas no consultório, a imersão nutricionista de consultório é para você que já está atendendo no consultório, mas ainda se sente insegura, não sabe se está usando as fórmulas corretas, se está fazendo a prescrição de forma correta, a imersão também é para você. E até mesmo para você que hoje está numa área completamente diferente da nutrição e quer mergulhar nessa parte de consultório, certamente a imersão também é para você. Certo, Nutri? Então vou ficando por aqui. Essas lives elas vão ficar gravadas durante essa semana, tá bom? Então se você chegou depois, dá tempo de você assistir com calma, tá? Mas também não enrola para assistir não, porque como eu falei, ao longo dessa semana teremos várias com conteúdos bem aprofundados como essa aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para todos vocês e até quarta-feira, tá? Quarta-feira, 8 horas. A gente vai ter o programa de aulas semanais no YouTube, como sempre, tá? Mas também vai ser uma live estratégica de aquecimento para nossa imersão nutricionista de consultório. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma boa noite e até quarta-feira. Valeu, Luque Gonçalves. Abraço.